Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês a mais um webinar da Profix Latam, né? Bom, eu sou o Leandro Haus, né? Arquiteto de soluções aqui na Profix Latam. Vocês já devem ter me visto em algum material nosso, em algum outro webinar, né? Então, a ideia aqui é conduzir esse webinar com vocês aí e mostrar um pouco das funcionalidades. E para isso, né, nosso convidado, Rafael, ele já esteve aqui com a gente em outro webinar. Se apresenta aí, Rafael, para a gente, por favor. Boa tarde, Leandro. Boa tarde todo o pessoal que está aí assistindo a gente. Bom, como o Leandro disse, eu sou o Rafael, né? Sou o Product Owner aqui na Profix. Hoje, atuando ali como liderando a equipe que trabalha com iniciativas de desenvolvimento dentro do produto, né, a nível estratégico. E hoje estamos aí, então, para conversar um pouco mais aí sobre esse nosso universo de FP&A, controladoria, orçamento, né? Acho que está batendo a porta aí de todo mundo aí o período orçamentário, então é um momento bem bacana para a gente estar conversando aí hoje. Maravilha. E, pessoal, como é que vai funcionar o webinar hoje, tá? Então, hoje nós temos dois assuntos para trazer aqui para vocês. Um primeiro assunto, que é um novo conceito de orçamento, e o Rafael vai explicar melhor para vocês como que tudo isso funciona, né? E a parte do orçamento matricial, um processo de gestão matricial das despesas no processo orçamentário. Por mais que sejam dois temas relativamente diferentes, né, é importante reforçar e ressaltar para vocês que um complementa o outro. Então, os dois fazem parte do processo orçamentário, né? E aí tem as suas funcionalidades, as suas especificidades, certo? E aí, o que eu queria dizer para vocês? Até mesmo antes de eu passar para o Rafael, algumas orientações para vocês. Caso vocês tenham algum problema técnico, não estou ouvindo, está longe, alguma coisa, manda uma mensagem no chat aí, a nossa equipe está aqui de plantão para auxiliar vocês, tá? Nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas ao final dos dois tópicos, mas caso vocês tenham, já podem ir mandando no chat aí do webinar, manda pergunta, se você quiser se identificar, eu sou fulano de tal lugar, se identifica, manda sua pergunta, a gente vai estar aqui filtrando as perguntas e respondendo vocês. E a gente tem um benefício especial para os clientes que ficarem até o final do webinar. Então, os clientes que ficarem até o final do webinar, eles vão ter uma condição especial na questão da contratação do módulo de GMD dentro do plano, caso você ainda não tenha, tá bom? Então, são as dicas para vocês terem um webinar de qualidade, um webinar legal. E agora eu vou passar para o Rafael. O Rafael vai estar falando sobre esse novo conceito de orçamento com vocês, tá bom? Vai lá, Rafael, contigo. Vamos lá. Bom, de antemão já quero contar com a sua ajuda aqui, Leandro, aí no período da apresentação. Fica à vontade aí para a gente ir discutindo a respeito do assunto, tá bom? Bom, a respeito, então, dessa minha apresentação, eu vou dividir ela em 3 momentos para ficar mais fácil até o entendimento e conseguir analisar, né, para que você também possa conseguir entender as diferenças, as nuances que existem nesse processo e como isso pode sim, ser útil, né, dentro do seu formato de orçamento, da sua realidade, você que já é nosso cliente aí da Profix, tá? Então, basicamente, eu vou começar falando trazendo uma contextualização sobre esse formato tradicional, de como digamos, o padrão nosso aí do Brasil mais comum com relação ao cronograma e o processo de orçamento. Depois disso, vou trazer, então, essa contextualização de qual que é a ideia, os objetivos, onde que vai entrar esses benefícios com relação a esse novo formato, esse novo conceito. E, por fim, trazer para vocês como que isso vai impactar o nosso produto, o Profix Plan, né? Onde que estão sendo feitos todos os desenvolvimentos e reestruturações para a gente conseguir que o nosso produto se adeque a esse novo formato, a esse novo conceito de orçamento. Tá bom? Bom, tratando então de uma contextualização, aqui a gente não tem uma ideia de um cronograma padrão, né? Lógico, estou sendo com uma realidade bem otimista, em que em 3 meses você faz todo o teu orçamento, né? Então, em tese, a gente estaria agora começando ali com os trabalhos, né, da diretoria, trabalhando a parte de diretrizes, né? E aí já
começando a abrir o processo para que os gestores iniciem o seu orçamento Uhum. e torcendo para chegar a setembro e o orçamento está fechado. Correto? Beleza. Esse é o ideal dos mundos, né? Que a gente consiga fechar o orçamento ali em setembro. Legal. Perfeito? Perfeito. Então, aqui eu já estou com um cenário bem otimista. Né? A gente sabe que, dependente do tipo de mercado, qual que é o ramo de atuação da tua empresa, qual que é a realidade também ali dentro da sua empresa, isso aqui pode ser muito mais extenso, como também pode ser mais enxuto, né? O processo orçamentário, dependendo qual que é a realidade, né, do teu negócio. Legal. E aí, então, espera-se que ao chegar lá no final desses 3 meses de cronograma, você já tenha definido quais são as premissas, né, as diretrizes do teu orçamento, todas as áreas gestoras já fizeram seu orçamento, isso já foi consolidado, já foi analisado, foi feito negociação entre gestores, foi feito toda essa revisão e o orçamento foi aprovado. Legal. Beleza? Então, aqui, se a gente for pensar no processo, ali 1/4 do teu ano foi dedicado, você precisou dos teus gestores trabalhando ali em conjunto para elaborar esse orçamento do próximo ano. Tá bom. Correto? Perfeito. Mas vamos complicar um pouquinho. Precisamos. Digamos que dentro desse processo você precisa encaixar pelo menos uma revisão do teu orçamento. E que é comum. Muito comum. Faz parte do dia a dia dos clientes, né? Estão fazendo um processo de orçamento para um próximo ano e, ao mesmo tempo, fazendo uma revisão do orçamento do ano atual, né? Perfeito. 2026 está aí, né? A gente tem ainda... Estamos aí praticamente na metade da Copa, né? A gente tem eleição ainda para acontecer, muita coisa para acontecer ainda esse ano. Talvez muitas das coisas que você tinha planejado lá no ano passado reagiram de uma forma diferente já. Você já precisou fazer, às vezes, até algumas já revisões ao longo desse ano, né? Aqui eu trouxe o exemplo de uma única revisão ao longo do ano, né? Então você revisa ali o teu semestre. Mas a gente sabe que tem realidades de revisão orçamentária a cada trimestre, né? Ou todo mês, até mesmo revisões orçamentárias, dependendo qual que é a situação do teu negócio. Mas eu trouxe esse exemplo aqui só para trazer um ponto bem crítico. Então, aqui são 2 processos distintos. Por mais que eles se complementam, acabam acontecendo de forma distinta. Então, você tem ali um período onde, em maio e junho, você está trabalhando ali a tua revisão orçamentária, daquilo que você precisa revisar ali para o teu próximo semestre, perfeito? Ainda do teu ano vigente. E ali, depois que você concluiu essa revisão, você vai iniciar o teu processo orçamentário do próximo ciclo. Certo. Qual que é o problema disso? Você tem ali, então, além de retrabalho elevado, por que retrabalho elevado? Muitas das coisas que você fez na tua revisão orçamentária vai impactar diretamente no teu orçamento. Sim. Perfeito? Se você tentar fazer isso ao mesmo tempo, teus gestores vão precisar fazer, eu preciso revisar o meu quadro de funcionários do meu centro de custo, por exemplo. Certo. Se eu estou tentando fazer esse processo ao mesmo tempo, a revisão e o orçamento do próximo ano, eu vou ter que fazer esse mesmo trabalho em 2 lugares. Né? Então, eu vou ter que vir lá numa revisão de forecast, fazer os ajustes do meu quadro de pessoas, se eu vou precisar contratar mais pessoas, ou se eu vou precisar fazer alterações de cargo, ou qualquer coisa, e porque isso reflete totalmente no meu próximo ciclo. Sim. Então, tudo que eu faço aqui acaba meio que se refletindo ali. Fora outras despesas, se a gente vai trabalhar com contratos, eu vou precisar fazer a abertura de um novo contrato nesse segundo semestre, isso já impacta diretamente no orçamento do próximo ano. Então, tudo quanto for relação a isso, além da dependência, você tem que parar ali 5 meses do teu ano para dedicar que os gestores elaborem esse orçamento e tem esses processos, né? A gente sabe que não é um processo tão simples, exige negociação e várias versões de orçamento. O orçamento retorna, precisa mudar algumas coisas, revisar diretrizes. Então, é um processo bem trabalhoso, né? Então, isso acaba trazendo esses processos desconectados também, baixo foco em análise, você acaba gastando mais tempo montando o orçamento e não tendo tanto tempo para fazer análise do que você construiu de orçamento. E esse é um dos principais pontos e até argumentos que a gente tem aqui, que a Profix, a gente não tem... Tem uma frase muito legal que a gente usa aqui, que com a Profix a gente não tem achismo. Né? Então, aqui a gente não tem coisa para achar, a gente garante ali a questão das entregas, e é transformar
o tempo que o pessoal usa operacionalizando isso, então, operação, arquivo, tal, em análise. Eu acho que esse que é o ponto legal, né, do que você está falando. Então, Perfeito. E aí, todo esse processo, quando você vai revisar isso, a lentidão é maior ainda, né? sim, Vai tentar pegar dados de todas, consolidar tudo isso e até conseguir consolidar e revisar as coisas, leva-se um grande tempo, né? E aí que entra, então, esse novo conceito, tá? O uhum, novo conceito, ele baseia-se num formato de planejamento de 24 meses, digamos. certo, Então, você está trabalhando ali 6 meses de período realizado, né? Eu certo. realizei meus 6 meses, eu tenho mais 6 meses de revisão, Uhum, mais 12 meses de planejamento. certo. Então, em um único processo orçamentário, eu sempre vou trabalhar com esse ciclo. Então, a ideia é que você pare o teu time uma única vez no ano, Uhum, né, para poder já fazer todo esse teu ciclo orçamentário. Então, eu já entendi. faço a minha revisão e junto dessa revisão já está Uhum. anexado. Então, o teu gestor não precisa, ele não vai ter que se preocupar em orçar primeiro 6 meses, depois revisar 12 meses. Ele já revisa 18 meses de uma vez só. Legal? Então, Tá, tudo legal. quanto for relacionado a despesas com as pessoas, despesas com contratos, despesas gerais de viagem, o teu orçamento de receitas, lógico, tudo dependendo de como é o teu formato de negócio, Aham, né? sim. Então, esse é o formato atual. Então, ele baseia muito nesse conceito, né? Então, eu trabalho 6 meses de realizado, eu olho para aquilo que eu já realizei, porque muito daquilo que aconteceu vai servir de dados para minha decisão, né? Então, eu Uhum, vou conseguir olhar essas informações no plano, aham, eu olho aquilo que aconteceu para tomar minhas decisões, fazer os ajustes necessários desse ciclo que ainda está em andamento certo. e já vou fazer o meu orçamento do próximo ciclo. Então ele vai funcionar dessa forma, né? Lógico, aqui na minha ideia eu trouxe que em maio e junho seria o tempo que você dedicasse para fazer isso com os seus Aham, gestores. certo. Lógico, depende do teu negócio, precisa de mais tempo ou você consiga de repente fazer de repente até em 30 dias o teu ciclo Uhum, orçamentário, né? Mas aí, nesse período, você revisa e já faz o teu orçamento dos próximos 12 meses, junto com legal, esse conceito. legal. Então, no caso, o que a gente está falando aqui é de um processo completamente novo e diferente do que a gente tem. Porque hoje, vamos lá, exemplificando. Hoje eu tenho o orçamento 2026, vou revisar. Então, hoje, exatamente hoje, 30 de junho, fechamento do primeiro semestre. Perfeito. Fechei o primeiro semestre e vou revisar agora o segundo semestre. Então, eu tenho várias coisas, né? Então, eu tenho ali flutuação de dólar, eu tenho incertezas da economia, incertezas políticas, movimentação, né, da economia, porque a gente tem um exemplo agora da Copa, né, que isso gera economia, mas o que é legal? O interessante é saber que, por exemplo, uma alteração que a gente tem agora, nesse mês ou no mês que vem, ela pode impactar só aquele mês específico, Sim, mas ela pode ser uma alteração, uma movimentação que ela impacte mais de 12 meses. perfeito. E aí, com esse novo formato, eu consigo, além de revisar os próximos 6 meses, revisar 20 e 27 dentro do mesmo planejamento, Exatamente. sem a necessidade de ter que criar uma cópia, ter que ficar, né, trafegando dados em planilha, dentro do mesmo planejamento eu consigo, é isso? Exatamente. De uma Tá. forma assim, bem resumida, né? Uhum. Em vez de você ter que executar dois processos separados, então, Uhum. se fosse, para quem já conhece o plano, sabe, seriam dois planejamentos separados, Sim. em vez de você ter que trabalhar nos dois separados, você trabalha tudo em um só. Entendi. De uma forma Entendi. unificada, você unifica processos, unifica tempo, Uhum. trabalho, dedicação no quesito de orçamento, tudo em um único processo orçamentário, Legal, tá? legal. Lógico que, né, que aí, quando a gente vai tratar de benefícios, né, como eu comentei ali sobre os principais problemas de você trabalhar com um processo orçamentário muito extenso, né? Certo. Então a gente tem também os benefícios que isso traz, desde reduzir o retrabalho, né? Uhum. A questão de você também precisar que as áreas dediquem tanto esforço no processo orçamentário, né? E a questão da integração desses dados e aquele ponto que a gente comentou antes, foco nas análises e não em Uhum. consolidação. Legal. Você conseguir automatizar o teu processo para que você consiga dedicar tempo em análises, tá? Perfeito. E aí, partindo então disso, né, o que se faz necessário de desenvolvimento e reestruturação do plano? Essa é a pergunta que a gente quer responder, né? O que Perfeito. muda no plano agora? Porque o conceito
Maravilhoso. E agora, quais são os próximos passos? Legal. Digamos assim, né? Bom, de antemão, já digo que para quem está acostumado a usar o plano no formato atual, não vai sofrer impacto nenhum, você vai continuar utilizando o plano conforme você já trabalha, né? Porque, lógico, toda vez que você vai alterar todo um conceito e tudo mais, não é uma coisa que você diz a partir de amanhã é assim, né? Envolve toda uma questão de cultura orçamentária que precisa ser trabalhada, né? Para que você consiga implementar esse conceito dentro do teu formato de orçamento. Mas é bacana, tá? Porque para que a gente consiga elaborar isso, foram necessários fazer algumas reestruturações, tá, no plano. O plano ele já possui uma função de planejamento 5 anos, correto? Certo. Mas ele ainda, mesmo assim, a gente atende essa ideia de planejamento de 5 anos, ele não atende esse formato atual, esse novo conceito de orçamento. Certo. Por isso a gente precisa de algumas reestruturações, né? Também, aqui eu vou estar falando sobre a implementação da projeção de folha, que era um grande ponto, né? A folha é o nosso módulo de RH, que é um módulo extremamente robusto, ele sempre foi limitado a 12 meses. Certo. Né? Então, agora, nesse novo formato, você vai conseguir estender isso dentro do módulo de RH. E aí também a implementação de forecast multi-ano, né? Porque até então também, assim como o RH, o forecast é limitado só até 12 meses. Sim. Então você tinha uma quantidade de meses realizado e uma quantidade de meses planejado. E aí, junto com toda essa reestruturação, agora o forecast vai poder passar a ter uma extensão maior de período. Tá? Legal, legal. Bom, você vai explicar, né, adiantando um pouquinho, né, você vai explicar. Esse novo conceito, ele substitui o planejamento 5 anos ou ele complementa o planejamento 5 anos? Ele, sendo melhor ainda, ele aprimora. Ele aprimora. Aprimora o planejamento de 5 anos. Perfeito. Então, para quem já utiliza, você vai perceber que vai ter algumas melhorias. Para quem já utiliza o formato atual do planejamento de 5 anos, vai ter algumas coisas que vão impactar no teu dia a dia. Certo. Né? São pequenas, parece ser pequenas mudanças, mas vão fazer uma grande diferença no teu dia a dia. Tá? E também vai permitir que você possa trafegar entre esses novos formatos de orçamento. Legal. Tá? Então, basicamente, aí partindo, então, né, para entrar um pouco mais em detalhes. Então, quem já está acostumado ali com o formato atual é aquela flagzinha lá na edição que você habilita o planejamento de 5 anos, correto? Certo. Ou o planejamento tem 1 ano ou ele tem 5. Sim. No formato atual. Agora não, então o formato ele vai ser diferente. Então, ele vai passar a ser possível trabalhar com tamanhos de uma forma mais flexível. Então, você vai poder optar entre 1, 2, ou 3, ou 4, até 5 anos. Ele não vai ser mais planejamento de 5 anos, vai ser até 5 anos. Isso é bom. Você vai poder ficar flexível ali em trabalhar isso, né? Então, eu não consigo fazer minha projeção de 5 anos, mas eu já posso trabalhar com uma ideia de como que vai ser o meu outro ciclo orçamentário. Às vezes tem decisões que você precisa tomar que são mais longo prazo, e aí você consegue trabalhar isso, tá bom? Então, partindo disso, parece ser uma alteração simples, mas ela impacta de forma generalizada em todos os módulos. Imagino. Tá? Então, quando a gente vai falar dos módulos orçamentários, né, a gente vai partir primeiro já para uma readequação e uma reestruturação nos módulos de modelos, contratos e investimentos, né, que eram módulos que já funcionavam nesse formato padrão dos 5 anos, mas agora eles vão passar por essa reestruturação, né, para que eles possam trabalhar de uma forma dinâmica com o tamanho, né, ali decidido por planejamento. E isso impacta desde mudanças de layout, parametrizações, como que você vai construir esses parâmetros de cada módulo, valores que vão estar feitos, a questão de lançamento, a projeção dos cálculos que isso faz, todas as exportações que também você pode gerar desses dados calculados do sistema, como também as APIs de web service, que esses módulos possuem, que você tem muitos clientes que já utilizam essas APIs, elas também vão ser reestruturadas para poder comportar esse novo formato. Ou seja, não é uma flag. Não é só uma flag. Não é só colocar um campo 1 a 5. Tem toda uma reestruturação interna da ferramenta, conceito, processos, cálculos, integrações, exportações. Então, é uma funcionalidade um pouco mais complexa em alteração. Perfeito, porque também não é uma função que ela impacta um módulo específico, né? Ela impacta de forma generalizada os módulos dentro de um planejamento, né? Legal. E aí, lógico, né, aqui a gente falou dos módulos orçamentários, e quando a gente vai falar dos módulos de demonstrações financeiras, né, então a gente vai ter ali DRE, fluxo de caixa e balanço.
Que anteriormente, como que a gente consultava essas informações no formato ali atual do planejamento de 5 anos? Ele é um módulo separado. Então, se eu estou na minha DRE, eu quero olhar como é que está, então, a minha projeção dos 5 anos. Eu tenho que sair do módulo DRE e no módulo 5 anos, escolher a visão de DRE para poder ter a projeção e a visão dos 5 anos da DRE. Entendi. Então, junto com essa reestruturação, aqui entra uma reestruturação um pouco mais aprofundada. Por quê? O módulo de planejamento de 5 anos, ele vai deixar de existir, esse módulo. Ah, ele vai sair. Ele vai sair. Entendi. Tudo que estava ali vai ser transferido, migrado para dentro do próprio módulo. Então, dentro da própria DRE, do próprio fluxo de caixa, do próprio lanço, você vai ter a visão de até 5 anos e ter também ali a visão consolidada do teu orçamento de acordo com o tamanho que você optar, né? No caso aqui, eu trouxe um exemplo aqui até na imagem de 5 anos, mas se você estiver trabalhando com 3 ou 2 ou 4 anos, ou até mesmo só 1 ano, você não vai precisar ter que navegar e escolher um outro módulo dentro da própria DRE. Basta você clicar ali para qual ano que você quer olhar, o sistema já consolida e apresenta os seus dados consolidados e você pode fazer as análises, as exportações, tudo unificado em um único módulo. Legal. E aí, partindo então para a parte de RH, que eu acho que é o grande impacto aqui, o desenvolvimento, digamos, mais pesado de todo esse projeto, né? O RH ele era limitado a projeções a 12 meses. Sim, e eu acho que não só o mais pesado, mas eu acho que o mais esperado. Perfeito, mais esperado. A gente tem ali e até, né, para deixar o pessoal ciente disso, né, para quem está entrando agora, para quem está começando com a Profix, né, a gente tem o costume, então a Profix ouve muitos clientes. Então a gente ouve muito. E um dos pedidos que sempre chegava era, poxa, eu preciso planejar o meu RH 5 anos. Preciso saber o que vai acontecer. Então é aqui que vai acontecer isso aí. Vai acontecer, tá? Então, de acordo com o tamanho que você optar, você vai poder planejar até 5 anos de folha. Maravilha. Então, toda a tua folha atual, você poder olhar as contratações que você está prevendo agora, o quanto elas impactam em até 5 anos, né? Tuas previsões de dissídio, previsões de ajustes, qualquer projeto que você está prevendo, quanto que impactaria na minha folha se o projeto que eu estou pensando para daqui a 1 ano ou 2 anos, o quanto isso impactaria na meu controle de despesas, né? Quanto que eu vou precisar de investimento para isso e assim por diante. Então, essa visão a longo prazo da projeção de folha, ela é bem importante. Nós temos negócios em que a folha representa aí mais de 80% das despesas, dependendo qual que é o teu negócio, né? Pode ser uma representação muito grande. Você conseguir ter o controle e previsão disso a um longo prazo é imprescindível. Então, desde contratações, ajustes, todas as funções imbuídas ali dentro, você vai conseguir projetar ao longo desses períodos de 5 anos. Legal. E lógico, né, como comentei já anteriormente, o forecast ele era limitado a só 12 meses. Né? Então, você não tinha a opção de poder, por mais que a gente já possuía o módulo para planejamento de 5 anos, ele não era habilitado para forecast. Dependia de toda uma reestruturação, que é exatamente essa que a gente está fazendo. Então, toda a reestruturação serve de base para isso também. Porque agora, mesmo junto com o forecast, então dentro do conceito que nós explicamos do forecast, do planejamento de 24 meses, não vai ser só 24 meses que você vai conseguir orçar. Você vai poder orçar até o total de 60 meses dentro do teu forecast. Né? Então, vai ter ali minha composição de quantidade de meses realizado, meses de revisão do meu ciclo atual, e posso anexar até mais 4 anos de planejamento dentro ainda dessa revisão orçamentária, sabe? Dito isto, aqui essa questão, então, para fechar o assunto, o desenvolvimento ele é pesado, né? Então, ele é uma reestruturação do sistema que está sendo feita, né? Então, essa reestruturação, ela passa por toda essa preparação para que não gere problemas na transição, né? Como eu comentei, para quem já está acostumado, já trabalha com formato, não vai sofrer nenhum tipo de problema nessa transição. Entendi, perfeito. Então, tudo que você já trabalha não vai ser impactado, você vai conseguir seguir com o teu formato de orçamento. Se você já trabalha com 5 anos, não vai sofrer impacto nenhum. A questão é que agora a gente vai ter toda essa reestruturação, né? E vai trazer maior possibilidade para você ainda incrementar o teu processo orçamentário, digamos assim. Né? Legal. Não, maravilha. Muito obrigado pela explicação, né? Eu tenho uma pergunta. Quando? Essa é a pergunta que todo mundo deve estar fazendo aí. Quando acontece isso, né?
Então, eu queria, não sei se a gente já tem alguma previsão, alguma coisa disso. Bom, assim, os desenvolvimentos estão em andamento, né? Então, ele Aham. é uma ação de reestruturação de alto nível dentro do sistema. Então, Legal. é um processo moroso, gera trabalho, tempo também de homologar isso, né? A Uhum. gente preza muito pela qualidade dos desenvolvimentos para que a gente possa gerar coisas novas dentro do sistema sem gerar impactos negativos para os nossos clientes. Então, é um processo lento, né? Se caso você já tem interesse em conhecer um pouco mais, saber um pouco mais como funciona esse processo, seja um processo de teste ou saber mais ou menos qual que é a nossa previsão para que você já consiga utilizar isso dentro do seu processo, entre em contato com o teu gestor de relacionamento. Tá? Legal. Então, assim, a gente recomenda que você entre em contato, vão te explicar um pouco mais como funciona todo o processo, Certo. né, de você poder conhecer, testar ou algo nesse sentido, fazer parte também desse desenvolvimento. E aí ele vai te passar todas as orientações e a gente poder trabalhar em conjunto aí com os clientes que desejarem já ter um acesso de como funciona todos esses desenvolvimentos. Sabe? Perfeito. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Obrigado, Leandro. Pessoal, antes da gente falar sobre o módulo de GMD, o ao vivo traz algumas questões aqui, tá? Então, a minha cola acabou a bateria, então eu vou pegar a cola da minha amiga aqui, só porque eu quero fazer um convite especial para vocês. No dia 23 de julho, às 16 horas, a gente vai ter um webinar voltado ao Profix One. Profix One é uma plataforma de gestão orçamentária com IA, agentes autônomos, integrações, exportações, outros tipos de análise. Então, é algo, é um outro universo de planejamento. E é nosso, né? Então, acho que isso que é o mais legal. Ele é nosso. Então, no dia 23 de julho, a gente vai ter um webinar voltado a essa plataforma. Então, nós vamos ter conosco o nosso CEO, né, o Roberto Dariva, ele vai estar aqui com a gente conversando sobre isso. Nós vamos ter alguns convidados também da nossa matriz. Então, se inscrevam. Vocês estão vendo aí na apresentação, estão vendo na tela de vocês um QR Code, vocês podem escanear esse QR Code, se cadastrar no webinar, se inscrever no webinar para receber as notificações e tudo mais. Participem, vai ser bem legal, vai ser bem interessante vocês conhecerem essa outra ferramenta. Além ali, né, você vai ter o QR Code e o link da inscrição vai chegar para vocês por e-mail. Então, vocês vão escanear o QR Code, vocês vão se cadastrar ali, vai ter uma landing page ali, vocês vão se cadastrar e o link da inscrição vai chegar no e-mail de vocês, tá bom? Então, mas assim, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, vocês podem acionar o nosso time aqui, o time de relacionamento está à disposição de vocês, o time de suporte, está todo mundo aqui para atender vocês, tá bom? Então, fica o convite para vocês. E agora eu vou falar um pouco sobre o processo de gestão matricial de despesas, tá? Então, o que é o processo de gestão matricial de despesas dentro do plano, tá? Como que ele funciona? Vocês vão entender um pouquinho o conceito, tá? E fazendo um gancho aqui no que o Rafael comentou do orçamento 5 anos, o orçamento matricial, ele é um pouco mais enxuto na questão de tempo. Ele é focado em 12 meses, tá? O orçamento matricial ele não é focado em 5 anos, igual ao planejamento normal. O conceito dele é 12 meses porque o nível de detalhamento dele é maior, tá? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho do orçamento matricial, para vocês entenderem o orçamento matricial. Como o próprio nome diz, é um orçamento em matriz. Então, você tem linhas e colunas, certo? E essas linhas e colunas nós chamamos de pacotes e entidades, que são basicamente o seguinte: vamos associar isso à estrutura de orçamento de vocês. Entidades é um agrupamento de centros de custo, de departamentos, alguma coisa nesse sentido.
E os pacotes são agrupamentos de contas. Então, o grupo de contas de salário, o grupo de contas de despesas de escritório, viagens. Então, são esses agrupamentos. E nós temos 2 responsáveis. Nós temos o responsável pelo pacote, que nós chamamos de gestor de pacote, e nós temos o responsável pela entidade, que é o gestor da entidade. Muitos de vocês podem não usar o conceito de GMD, mas a estrutura de GMD já está sendo feita dentro da empresa, porque às vezes você tem uma pessoa que é responsável por uma conta, por um grupo de contas, por um determinado centro de custo, ele é responsável pelo orçamento daquilo, então vocês já têm meio caminho andado em relação à estrutura. Então vocês conseguem trabalhar com isso, tá? E aí, mostrando para vocês, só reforçando o que eu coloquei ali, né? O gestor da entidade, ele é o responsável por um agrupamento de empresa centro de custo. Então, pensa na DRE de vocês, cada seleção de unidade mais centro de custo é um centro de gestão e cada combinação de centro de gestão é um agrupamento de entidade. E aí eu tenho pessoas responsáveis por isso. Essas pessoas responsáveis pelo centro de custo, pela entidade, eles ficam com a tarefa, a responsabilidade de propor o orçamento, então dizer quanto vai ser, quanto precisa de orçamento para o ano, e depois justificar esse valor. Ou seja, aqui que entra o X da questão do orçamento matricial. O orçamento matricial, ele não é só um módulo onde você imputa um valor qualquer sem a necessidade de justificar esse valor. E aqui que é o X da questão, né? Todo valor, ele precisa ser justificado. Leandro, mas eu tenho tolerância. Legal, o GMD ele possui uma área de tolerâncias que você parametriza para que determinadas variações não sejam necessárias às justificativas. Mas o ideal é que seja justificado. Por que o gestor quer aquele orçamento, aquele valor, aquela verba, né? Então, isso ajuda o gestor a definir melhor a direção da verba, do orçamento dele. Ele consegue alinhar melhor as expectativas com a diretoria. E, em contrapartida, eu tenho o gestor do pacote, que é o responsável pelas contas. O gestor do pacote, ele tem como responsabilidade, como tarefa dele, proteger aquele grupo de contas. Vamos usar esse termo, né? Então, ele protege aquele grupo de contas. Então, ele é responsável por falar, aqui você está estourando. Por que você está pedindo esse valor, gestor de entidade? Poxa, aqui não dá, nós vamos estourar o pacote. Então, fica nesse processo. Então, o processo de GMD é baseado nisso. O Rafael, ele já trabalhou como ISM, então eu imagino que você já deve ter pego vários casos assim de empresas que tinham a estrutura e empresas que não tinham a estrutura e implantaram o orçamento matricial. Sim, sim. Eu costumo até chamar o gestor de pacote, eu apelido ele de autenticação de 2 fatores. Então, é o trabalho de ter essa negociação entre as duas frentes, digamos assim. Legal, né? Legal. E aí, eu vou mostrar na tela para vocês agora, pessoal, a fase 1, o orçamento matricial, ele é dividido em 3 fases, que nós falamos, né? A fase 1, que é a parte de proposta, a fase 2, que é a parte de negociação, e a fase 3, que é a parte de acompanhamento. Então, nessa fase 1, esse primeiro exemplo que eu dei para vocês. É a fase onde o gestor da entidade, né, ele vai solicitar o orçamento, ele vai explicar, preciso, né, eu tenho aqui até coloquei um exemplo, né, ali o gestor propõe 18 mil por mês de gasto com energia elétrica. Então, nessa primeira fase, ele vai falar, quanto que você vai gastar por mês? Vou gastar 18 mil por mês com energia elétrica. Ele vai justificar, por quê? Não é só colocar o número, 18 mil. Lembra lá o que eu comentei? Na Profix a gente não tem o achismo. Eu acho que eu vou gastar 18. Não. Aqui ele precisa dizer o porquê. Então, eu vou aumentar turno,
eu vou aumentar, aqui pensando numa questão industrial, por exemplo, no segmento industrial, eu vou aumentar um turno de produção, eu vou aumentar uma linha de produção, né? Eu vou ter um novo produto, esse novo produto exige uma outra máquina que consome mais, não vou nem aumentar a linha, nem aumentar turno, mas eu troquei a máquina, essa máquina exige mais energia elétrica, mais esforço e tudo mais. Então, ele precisa embasar o orçamento dele. E aí ele faz isso, ele aguarda a negociação, que a negociação é a fase 2 do orçamento matricial, que é onde o gestor do pacote ele entra e aí ele vai analisar cada orçamento. Ele vai olhar assim, por que você está pedindo 18 mil de energia elétrica todo mês? Ah, você vai ter aumento de quadro, você vai ter aumento de produção, você vai ter aumento de linha, você vai trocar máquina. Ele vai ver aquilo ali, vai olhar as justificativas e se isso estiver de acordo com todas as regras da empresa, de acordo com todo o planejamento estratégico da empresa, ele aprova. Se tiver alguma coisa fora, ele falar, esse orçamento está fora, ele recusa, volta para o gestor da entidade, e o gestor da entidade precisa justificar, precisa defender, precisa ajustar o valor. Então, a gente fica nesse processo, defesa, orçamento. E aí, eu deixei uma pergunta aqui para vocês lerem, para vocês entenderem se vocês já fazem um pouquinho do processo. Então, tá ali, ó. Quando o orçamento proposto parece fora do esperado, como que essa conversa acontece com vocês aí na prática? Estourei o orçamento, fica por isso mesmo, ou vocês têm essas rodadas? Então, se vocês fazem essas rodadas, se vocês têm pessoas responsáveis específicas e fazem essas rodadas, já é um grande indício, um grande caminho andado para vocês implantarem o processo de gestão matricial com uma ferramenta para fazer todo esse controle, tá? E aí, né, a fase 3 que a gente tem, que é o acompanhamento. O acompanhamento, basicamente, é o seguinte, você tem a importação do realizado lá do teu RP, você traz para cá, para dentro do plano, e aí ele vai comparar orçado versus realizado. Vai olhar, você orçou 18, você realizou 19, o que aconteceu? Você realizou 17. E importante é lembrar que o orçamento matricial ele não é só para estouro, tá? Então, ele é para economia também. Então, o gestor que faz um orçamento muito baixo e estoura lá na frente, ele também precisa justificar. Então, não é só... ou que ele faz um orçamento muito alto e realiza muito baixo. Então, a gente diz que o GMD é um eliminador de sobra de orçamento. Então, você não pode orçar nem pouco e estourar, mas você também não pode orçar muito e economizar, porque você vai ser questionado por isso. E aí, na fase de acompanhamento, vocês têm ali parte de criação de planos de ação e outras questões envolvendo ali o orçamento matricial. Por que o orçamento matricial vale a pena? Pegando um gancho no que o Rafael falou ali, a gente tem visibilidade geral dos gastos, a gente tem autonomia, a gente tem aumento de performance, a gente tem várias coisas. Então, o GMD, ele vai trazer isso também. Ele vai trazer, aí vai puxando o gancho com o que eu falei lá no começo. São 2 módulos diferentes, mas que, no final, eles entregam, o objetivo deles é a mesma coisa, que é o orçamento. Então, você tem visão dos gastos reais, você tem uma responsabilidade compartilhada, então não é só meu, não é só dele, é nosso, o orçamento é nosso, a gente compartilha disso. Você tem negociação baseada em dados e a gente tem a redução estrutural dos custos, né? E aqui, a nível de informação para vocês, né, a gente tem ali alguns casos alguns cases, né, de empresas, clientes que mudaram, né, o processo em relação ao GMD, em relação à redução, economia, desvio e o retorno que isso dá. Então, a gente tem ali empresas que tiveram 15% de redução nos gastos, empresas que tiveram ali 4 milhões de economia no ano, é muito dinheiro na mesa, é muito dinheiro que pode ser usado para investimento, para outras coisas, né? 30% a menos de desvio e, claro, o mais importante é o retorno que isso dá, né? Então, qual é o tempo médio que o GMD traz de retorno para vocês?
certo? E aqui está aquele QR Code esperado por vocês, né? Que é o benefício exclusivo. Então, esse aqui, ó, a gente vai ter o QR Code do Profix One, e esse aqui, você vai escanear também o QR Code ali, você vai ter todas as instruções para você seguir, entrar em contato, solicitar uma demonstração. Mas aqui é para quem ficou até o final do webinar, vai ter esse benefício especial, nessa condição especial para adquirir o GMD dentro do plano. Final de mês, final de semestre, então a gente tem um prazo ainda ali, mas é por tempo limitado, tá? Então, aconselho vocês a escanear, né? Não precisa nem esperar terminar o webinar, já vai escaneando, já vai entrando em contato com o pessoal aí para ver o que vocês têm ali. Tá bom? Aqui só um reforço para vocês, né? Uma recapitulação do nosso próximo webinar, né? A gente vai falar sobre o Profix One, então eu já comentei com vocês, é uma plataforma com IA, planejamento, consolidação, relatório, então muito legal. Dia 23 de julho, às 16 horas, tá bom? E aí, agora, pessoal, eu queria abrir aqui, né, para vocês em relação às perguntas. Enquanto o pessoal faz as perguntas ali, eu até vou abrir a minha cola aqui, porque a gente já tem algumas perguntas aqui, né? Só recapitular. O Rafael falou com a gente sobre o orçamento, o novo processo de orçamento, né? 24 meses, mas que pode ser estendido até 5 anos, como ele explicou, né? E eu falei sobre o orçamento matricial. E a gente tem algumas perguntas aqui, tá? Eu vou ler, pessoal, aqui, eu vou ler as perguntas que eu tenho, vou fazer uma colinha aqui, deixa eu só ver aqui, ó. Gilney, ele perguntou assim, ó. Rafael, essa é para você, vamos lá. Manda lá. Aqui trabalhamos com orçamento anual, porém com a projeção de 3 anos, plurianual. Hoje, a gente cria um orçamento para cada ano no novo formato. Será criado um forecast somente para os 3 períodos? Aquela pergunta que eu fiz para você. Como que hoje no plano você cria 3 anos? 1, 2, 3. E agora? O Gilney vai conseguir fazer num só? Como é que vai funcionar isso? Ele vai poder, seja um planejamento do tipo normal, né? Não sendo, digamos ali, dependendo do teu negócio, vocês faz sempre OBZ ou não. Você vai poder trabalhar com esse formato, como também no forecast. Em ambas as situações ele vai poder fazer. A diferença do forecast é que você tem o teu primeiro ano do teu ciclo ali que você tá construindo, né? Digamos, no planejamento específico ali dentro do plano, ele vai ser composto por um período de realizado e um período de revisão, e aí você pode anexar esses 3 anos. No teu caso, hoje, como é que é o nome da pessoa? Gilney. No teu caso, Gilney, hoje você ou faz o teu primeiro orçamento e depois dele você faz cópias para poder gerar as previsões para os outros 3. Nesse processo, você não vai mais precisar fazer isso. Legal. No teu primeiro orçamento, com as parametrizações que você já inseriu ali, por mais que você não solicite que os gestores façam preenchimento dos 3 anos, né? Mas é algo que, de repente, você possa até passar a evoluir com a ferramenta te facilitando isso, você consiga gerar essa evolução dentro das áreas também, mas você vai poder trabalhar, né? Então, o orçamento de despesas com pessoas já vai estar calculado ali dentro de um único planejamento, você não vai precisar ficar fazendo uma nova cópia e assim por diante. Você já tem uma base preparada para os teus próximos 3 anos já de orçamento. Maravilha. Então, Junei, é isso aí. Vai conseguir trabalhar, vai conseguir fazer, né? Tudo isso que o Rafael explicou, então você vai ter toda essa ligação, interligação, né? E aí, aproveitando o gancho, Rafael, a Leila fez uma pergunta bem legal. O módulo de rateio, ele vai funcionar com planejamento de 5 anos, não tem alteração? Como é que funciona isso? Perfeito. Bom, o módulo de rateio ele é um dos módulos mais utilizados. Né? Existe ali uma complexidade grande, né? Lógico, cada negócio tem o seu formato de rateio, mas como a gente trata da tua principal demonstração financeira do plano, a DRE, digamos, hoje é a principal demonstração que você vai trabalhar, o módulo de rateio ele vai aplicar para todos os 5 anos. Então, se eu executo lá minhas regras, ele vai aplicar aquelas regras de rateio
se eu trabalho com o teu planejamento for de 3 anos, Aham. dentro da tua DRE projetada para aqueles 3 anos, você vai executar as tuas regras de rateio dentro daquele período. Ah, legal, perfeito. Então, vai funcionar igual. E a gente tem uma pergunta do William, que é o seguinte: em planejamento forecast de 24 meses, que é o primeiro exemplo que você deu lá, Perfeito. 6 meses de realizado mais 18 meses planejado. Como que o sistema vai tratar a variação cambial e o reajuste de contratos plurianuais entre o ano 1 e 2? Então, acho que aqui o que ele quer dizer é aquela questão. Tem o contrato, coloquei a tabela de reajuste, parametrizei no contrato quando acontece o reajuste. Como que isso vai funcionar? Continua igual? Continua igual. Bom, basicamente de uma forma bem didática para quem já conhece ali o módulo de contratos, você tem lá a tua parametrização de regras de reajuste. Uhum. E na composição desse cálculo, você pode usar uma função que a gente chama de tabela de valores, e que essas tabelas de valores, não só para cada ano pode ter valor diferente, como para cada mês de cada ano você pode adotar uma taxa diferente. Então, se, por exemplo, o teu índice é o IPCA, você vai poder trabalhar ali individualmente cada período com a sua previsão de IPCA. Né? Então, lógico que como agora você vai trabalhar com um período maior, você vai precisar entender como que você vai tratar a tua previsão desse índice num longo prazo. Né? Lógico, legal. Tem análises que você vai realizar para pensar, a gente prevê que lá para o terceiro ano, esse determinado índice vai estar em tanto. Sim. Olhando, sei lá, nossa base histórica, o que a gente teve de histórico nos últimos 3, 4 anos, a evolução desse índice. Então, você vai poder trabalhar dessa forma e já programar esses ajustes. Se o teu contrato é fixado que, sei lá, todo mês de agosto é aplicado aquele reajuste, você vai poder parametrizar para todos os agostos que terão dentro do seu planejamento, ele já fazer o cálculo de acordo com a taxa que você cadastrou ali, prevendo o aumento, por exemplo, do teu contrato. Né? Legal. Então, ali o William perguntou isso, né? Então, a gente continua com a mesma questão, parametrização dos índices, continua conseguindo, faz tudo normal. Perfeito. E a Maria Fernanda, ela fez uma pergunta voltada agora para investimentos, né? Que é o seguinte: investimentos de CAPEX, eles impactam a empresa por anos via depreciação. Então, a gente sabe que tem equipamentos ali que a depreciação é 24 a 36 meses, mas a gente tem equipamentos que a depreciação é de 60 meses. Perfeito. Né? Hoje, o cliente projeta a depreciação e horizonte mais limitado. Né? Isso muda no plano. Aqui eu acredito que a questão é se eu copiar o planejamento. Eu fiz ali um 6 mais 18, né? Depois eu fiz um segundo forecast em cima dele. O sistema continua projetando a depreciação normal, igual já faz hoje, né? Perfeito. Então, hoje, normal. Exatamente. Tá. Maria, só um reforço aqui para você. Dentro do módulo de investimentos, quando você coloca o início da depreciação e o prazo de depreciação, quando você copia o planejamento, ele já leva esse valor e ele continua projetando, tá? Então, caso a sua pergunta não tenha sido respondida 100% em relação ao investimento, ou você queira ver como funciona na prática, porque hoje o plano já faz esse cálculo, tá? Para mais de um ano, aí vou pedir para você entrar em contato com o pessoal ali do relacionamento, a gente marca uma agenda técnica com você e explica ali, tá bom? Perfeito. E a gente tem uma pergunta aqui da Samara. No caso do forecast, essa é legal. A gente falou muito sobre o forecast, revisão 6 meses, tal, beleza. No caso do forecast mensal, então eles fazem OBZ, forecast mensal e planejamento de 5 anos. Então eles fazem os 3 processos. Como é que funciona? O OBZ vai funcionar normal? Vai funcionar. Não tem problema, não tem nada? Ele pode trabalhar nesse formato, como eu diria para você ali, né? O processo em si, ele não vai mudar. Eu posso continuar tendo meu forecast com a quantidade que eu precisar de meses realizar. No exemplo que eu trouxe um exemplo olhando 6 meses. Mas eu posso olhar tanto com um mês, como até o meu máximo de 11 meses. Por que 11 meses é o máximo?
porque a partir do 12 meses agora já virou o próximo ano. Sim. Então aí eu já estou num outro ciclo. Então Legal. esse é onde eu entraria, digamos, o OBZ dela. E a margem de, digamos, de horizonte sempre vai ser, a possibilidade máxima vai ser ainda dos 60 meses. Entendi. Entendeu? Lógico que quando você trabalha com o planejamento tipo forecast, você tem ali, você não vai ter uma margem, esse teu 60 meses de margem total, ele vai ser composto por até 11 meses de realizado. Certo. Dependendo, pode ser com um mês de realizado, como pode ser com 11. E aí vai ter ali os anos adicionados de planejamento que ela vai poder olhar nesse horizonte. Onde que eu enxergo uma grande ganho, no caso da Thalita, é o nome dela? Samara, desculpe. Então, no caso da Samara, é que provavelmente vai ter processos que vocês vão começar a testar e ver que vai unificar e facilitar muita coisa. Em vez de, às vezes, você trabalhar com 3 processos separados, talvez você passe a trabalhar com 2. Aí pode chegar um momento que um único processo, você vai estar sempre em constante rolling forecast. Entendi. Todo mês você faz um novo forecast. E assim você vai avançando, sempre olhando a tua margem total de até 5 anos. Então, cada mês que você passa, você vai fazendo e aumentando a tua margem ali digamos, de futuro, né? Legal. Pessoal, a gente está terminando já aqui, né? Aí eu quero deixar aqui 2 recados para vocês, né? Uns 2 recados. Vamos lá. Primeiro, eu já queria que o Rafael deixasse pronto para a gente o slide do QR Code do Profix One. Perfeito. Faz um favor para mim, deixa na tela já ali, que é, para o pessoal, só para reforçar para o pessoal. Então, assim, pessoal, se você teve alguma pergunta que por um acaso passou desapercebido aqui por nós, você quer conversar, você ficou com alguma dúvida em relação ao processo de orçamento, em relação ao processo de gestão matricial, ou qualquer outro assunto que tenha surgido uma dúvida agora, né? Por favor, entre em contato, o nosso time de relacionamento está aqui para auxiliar vocês, tá? A gente vai dar todo o suporte que vocês precisam em relação a uso da ferramenta, dúvidas, tudo que vocês precisarem. Então, fiquem à vontade para fazer isso, tá? Se vocês quiserem, né, mais informações sobre o GMD, tem aquele QR Code lá também que a gente passou para vocês. E na tela, eu quero só reforçar para vocês, que isso é muito importante, pessoal, reforçar para vocês o nosso webinar do dia 23 de julho, tá? Ele é um webinar que vai acontecer às 16 horas, é um pouquinho diferente do nosso horário habitual, tá? Porque, como eu falei, nós vamos ter convidados especiais da matriz, então a gente colocou esse horário aí para poder atender todo mundo, tá bom? Então, escaneia o QR Code, se cadastra lá, se inscreve, acompanha o pessoal. Então, a gente tem as nossas páginas também, né? Então, a gente tem as redes sociais, LinkedIn, Instagram, né? Acompanhe, que a gente está movimentando sempre ali, passando informações novas para vocês, né? E queria agradecer vocês pelo tempo, né, que vocês disponibilizaram para acompanhar a gente nesse webinar, para fazer as perguntas. Rafael, obrigado mais uma vez, né? Rafael já esteve com a gente aqui no outro webinar. Obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, pelas explicações, né? E, pessoal, obrigado. A gente se encontra no próximo webinar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.